Episódio 3. A coroa da fé. O último testemunho de Paulo. Senhor, ensina-nos a confiar em Ti quando o caminho parece chegar ao fim. Quando o peso da jornada nos faz hesitar, recorda-nos que a Tua graça é maior que o cansaço. Assim como Paulo, queremos viver com propósito, permanecer fiéis, mesmo quando o mundo nos chama de vencidos. Dá-nos sabedoria para enxergar Teus planos no meio das provações e coragem para continuar quando a alma pede descanso. Que cada dor se torne aprendizado e cada queda um convite para recomeçar em Teu amor. Ensina-nos a descansar em Tua vontade, mesmo quando não compreendemos o que está diante de nós. Que o exemplo de Paulo inspire nosso coração. Ele lutou, caiu, levantou e nunca desistiu de crer. E é essa fé que desejamos cultivar, uma fé que resiste, que ora, que confia mesmo no escuro. Que a Tua presença nos envolva agora, acalmando o que inquieta, curando o que sangra, iluminando o que ainda está em sombras. Senhor, renova em nós o desejo de Te servir com sinceridade e amor, que cada passo seja guiado pela Tua vontade e que, ao final da caminhada, possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Amém. E no fim desta mensagem, há uma oração especial, escrita como se o próprio Paulo a tivesse inspirado. Fique comigo até lá. Talvez seja a oração que o seu coração esperava ouvir. O crepúsculo da missão. Roma. O ar é frio e pesado, e o som dos passos no corredor ecoa entre as paredes de pedra. Naquela prisão, a luz do entardecer entra por uma pequena janela, desenhando um fio dourado sobre o rosto envelhecido de Paulo. Ele sabe que o tempo da sua partida está próximo, mas não há medo. Há uma serenidade profunda, o tipo de paz que só existe quando o coração entende que a missão foi cumprida. Durante anos, ele atravessou mares, suportou tempestades e enfrentou prisões. Pregou para ricos e pobres, reis e escravos, com a mesma convicção. Agora, preso novamente, ele não lamenta. Ele escreve. Suas palavras continuam a viajar onde seus pés já não podem ir. Paulo aprendeu que o fim de um ciclo não é derrota, é propósito completo. A juventude impetuosa do perseguidor deu lugar à maturidade do servo. E enquanto o mundo o esquece em uma cela, o céu o observa com admiração. Ele se lembra das estradas poeirentas da Macedônia, do barulho das águas em Filipos, das lágrimas em Éfeso. Cada cidade foi um altar, cada dor, uma semente. As cartas que escreveu no meio da dor se tornaram pontes para corações que ele jamais conheceria. De dentro das grades, ele libertou multidões. De um corpo ferido, nasceu uma fé inquebrável. A solidão da prisão já não o assusta. A presença de Deus é tão real que parece preencher cada pedra, cada sombra, cada instante. A voz do Senhor, que um dia ecoou em Damasco, ainda fala dentro dele, não com trovões, mas com ternura. Paulo sabe que foi fiel, não perfeito, mas fiel. E isso basta. Ele segura o pergaminho com as mãos marcadas pelo tempo. Escreve a Timóteo, seu filho espiritual, como quem passa o bastão antes de cruzar a linha final. O tempo da minha partida está próximo. Essas não são palavras de desistência, mas de gratidão. Aquele que um dia caiu diante da luz, agora caminha em direção a ela. Talvez, por um instante, ele ouça o murmúrio das igrejas que ajudou a erguer. Talvez se lembre dos rostos que o perdoaram, dos que o traíram, dos que o amaram até o fim. Mas tudo isso já não importa tanto. O que vale é o propósito cumprido, a fé preservada, a certeza de que cada lágrima teve sentido. Enquanto o sol se despede do horizonte, Paulo fecha os olhos. Não há remorso, nem dúvida. Há descanso. Ele entende o que poucos percebem. A vida é breve, mas o que se faz por Deus é eterno. Seu corpo está em Roma, mas seu legado já habita o futuro.
E se há algo que ele deixará para nós, é essa lição silenciosa. Não há prisão capaz de deter quem vive em liberdade espiritual, porque quando a alma pertence a Cristo, até o cativeiro se torna altar. O crepúsculo cai e o céu se pinta de ouro. Paulo sorri. Ele não teme o fim. Ele o reconhece como reencontro, e o que para o mundo é a morte, para ele é apenas o retorno ao lar. E enquanto a noite se aproxima, uma promessa começa a brilhar, a coroa da fé que o aguarda além das sombras. Há algo poderoso nas últimas palavras de um homem que caminhou com fé até o fim. E quando chegarmos à oração deste episódio, você vai sentir o peso e a beleza dessa entrega. A coroa prometida. A noite cai sobre Roma, e o silêncio da prisão se torna quase sagrado. Paulo observa a chama vacilar sobre o pavio da lamparina e entende que o tempo na terra está se esgotando. Mas em seu coração não há desespero, há paz. Uma paz que vem de quem compreendeu que a morte não é fim, mas coroação. Ele recita em voz baixa, quase como um sussurro ao próprio espírito. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Essas palavras não soam como despedida, mas como vitória. Cada letra carrega o peso de uma jornada marcada por renúncia, dor e amor. Paulo não espera recompensas humanas. Ele já descobriu o que é ter a alma livre, mesmo em correntes. A coroa que aguarda não é feita de ouro ou pedras, mas de fé provada, esperança perseverante e amor que não desiste. Não há brilho material capaz de refletir o valor de uma vida vivida em obediência. Em seu rosto, as marcas do tempo contam mais que 1000 palavras. Cada cicatriz é uma lembrança de fidelidade. Cada lágrima que caiu em silêncio foi guardada pelo próprio Deus. E agora, à beira da eternidade, ele compreende: nenhuma dor foi desperdiçada. Tudo cooperou para moldar o homem que ele se tornou. Enquanto muitos o abandonaram, Deus permaneceu. Enquanto o mundo o julgou, o céu o coroou. E essa é a verdadeira glória: não ser aplaudido pelos homens, mas reconhecido por Deus. Paulo sabe que o sangue que derramará em breve não será tragédia, mas testemunho. Ele lembra de Estevão, o mártir que um dia o inspirou. O mesmo brilho de fé que viu nos olhos daquele homem agora vive nos seus. Há uma continuidade divina, um fio invisível que liga as gerações que creem. Ele não teme o amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. O corpo pode ser ferido, mas a alma está pronta para voar. Ele imagina o encontro com Cristo, não como um juiz severo, mas como um amigo que o espera de braços abertos. O sorriso que um dia o cegou em Damasco, agora o convida à luz eterna. A coroa prometida não é prêmio, é consequência. Não se conquista por força, mas por fidelidade. É o símbolo de quem perseverou, mesmo cansado, de quem acreditou mesmo sem ver, de quem amou mesmo sendo ferido. Paulo fecha os olhos e sente o coração leve. Tudo o que viveu, prisões, naufrágios, rejeição, foi apenas o caminho para essa hora. Ele entende que a fé não nos livra do sofrimento, ela nos transforma dentro dele. E ao aceitar essa verdade, Paulo se torna exemplo vivo da graça que sustenta e do amor que vence tudo. As sombras da cela já não o assustam. Elas anunciam a aurora do reino que se aproxima. O som distante de passos, talvez soldados, não interrompe a serenidade. Ele está pronto, não porque desistiu, mas porque completou a missão. A vida de Paulo termina como começou, com um encontro. Antes foi com a luz de Cristo, agora será com o próprio Cristo. E o homem que um dia caiu diante da glória divina, hoje se levanta para receber sua coroa. Não de rei terreno, mas de servo fiel. E enquanto o céu se abre para recebê-lo, o legado de Paulo começa a ecoar entre gerações, sem nunca se calar. O legado que ecoa. O tempo passou, mas a voz de Paulo nunca se calou.
Suas palavras, escritas em pergaminhos manchados pelo tempo, atravessaram impérios, idiomas e séculos. Cada carta é mais que um texto. É um sopro de eternidade, uma fagulha da presença de Deus acesa em meio à escuridão do mundo. Nas comunidades escondidas de Roma, nos desertos da Judéia, nas igrejas modernas e nas telas iluminadas de hoje, as palavras de Paulo ainda respiram. O mesmo Espírito que o inspirou continua soprando, levando sua mensagem a corações feridos, confusos e cansados. Suas cartas se tornaram o espelho no qual todos os que creem aprendem a enxergar o próprio caminho. De perseguidor a pregador, de inimigo da fé a defensor do Evangelho, o testemunho de Paulo é a prova viva de que ninguém está distante demais para ser transformado pela graça. E é essa transformação que o torna eterno. Enquanto os impérios ruíram, sua fé permaneceu de pé. Enquanto seus inimigos desapareceram da história, suas palavras continuam libertando prisioneiros da alma. Quando Paulo escreveu, "Posso todas as coisas naquele que me fortalece", ele não estava em triunfo, mas em prisão. E é justamente isso que torna sua mensagem poderosa. Ele não falou da vitória a partir do conforto, mas da fé a partir da dor. E essa sinceridade atravessa os séculos, porque a dor muda, mas o Deus que consola continua o mesmo. Cada vez que alguém lê suas cartas e encontra coragem para continuar, o legado de Paulo se renova. Cada pessoa que decide perdoar, recomeçar ou confiar novamente em Deus, sem perceber, caminha sobre as pegadas que ele deixou. Seu ministério não acabou com a espada de Roma, ele floresceu na eternidade. Paulo nos ensinou que a fé não é apenas crer, mas continuar crendo quando tudo desaba. Que a verdadeira força não está em vencer, mas em permanecer. E que o Evangelho não é uma doutrina distante, mas uma presença viva que transforma qualquer história, por mais perdida que pareça. Suas cartas são mais do que lembranças. São convites. Convites para confiar mais, amar mais, perdoar mais. Para seguir mesmo quando o corpo dói e o coração duvida. Paulo escreveu para as igrejas do seu tempo, mas Deus escreveu através dele para todas as gerações. O homem que um dia foi chamado para destruir a fé, terminou a vida edificando-a sobre alicerces eternos. E esse é o verdadeiro milagre. O passado não define o futuro de quem se entrega a Cristo, porque Deus não escolhe os perfeitos, Ele aperfeiçoa os escolhidos. O legado de Paulo é como um eco que não se apaga, uma semente plantada em cada alma que ainda busca sentido, esperança e redenção. E talvez seja por isso que, mesmo séculos depois, ainda o ouvimos dizer: "Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão." O eco dessa fé ainda atravessa o tempo, lembrando-nos que a verdadeira grandeza está em servir e o verdadeiro poder em amar. E enquanto o som de sua voz se dissipa na eternidade, a mensagem de Paulo encontra um novo destino: o coração de quem ainda luta o bom combate. A mensagem. Talvez, enquanto ouve estas palavras, você também esteja vivendo o seu próprio combate. Pode ser que suas correntes não sejam de ferro, mas de medo, dúvida, ansiedade ou culpa. Talvez não haja uma cela ao seu redor, mas existe uma prisão dentro de você que te impede de respirar em paz. Paulo entenderia isso. Ele saberia o que é lutar contra si mesmo, contra a solidão, contra o peso de recomeçar todos os dias. O apóstolo não foi um homem intocável. Ele sentiu dor, se decepcionou, chorou e muitas vezes quis desistir. Mas havia algo que o sustentava, uma voz que não o deixava parar. "A minha graça te basta." E é essa voz que ainda ecoa, chamando você também a permanecer, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem entender tudo. A vida cristã não é um caminho sem quedas, mas uma sequência de recomeços sob a mesma promessa. Paulo nos ensina que a fé verdadeira não elimina a dor, mas a ilumina.
e que cada ferida pode se tornar um altar, se for entregue nas mãos certas. A fraqueza não é o fim da fé, é o solo onde Deus planta o milagre. Se você sente que chegou ao limite, lembre-se de Paulo naquela cela. Sem força, sem amigos, sem garantias, mas com a certeza de que Cristo estava com ele. E essa presença bastava. O mesmo Cristo que sustentou Paulo está agora ao seu lado. Ele não mudou. Ele ainda transforma cativeiros em testemunhos e dores em destino. Talvez o seu bom combate seja silencioso. Um casamento difícil, uma doença, uma batalha interior que ninguém vê. Mas Deus vê. E o que o céu valoriza não é o tamanho da luta, é a fidelidade em continuar lutando. A coroa da fé é dada àqueles que permanecem, mesmo quando o mundo desaba. Paulo não foi salvo por ser perfeito, mas por crer em um Deus que aperfeiçoa imperfeitos. E é isso que ele quer fazer com você. Não importa o que aconteceu, o que perdeu, ou quanto tempo acha que desperdiçou. Se hoje você ainda tem fôlego, é porque Deus ainda tem propósito. A mensagem de Paulo é, na verdade, um convite. Não pare. Não desista agora. O mesmo Deus que iniciou a boa obra vai completá-la em você. Ele não se esqueceu do que prometeu, mesmo que o tempo pareça longo demais. O que está sendo provado agora é a sua confiança, e essa prova é o terreno onde Deus cultiva os seus milagres. Levante os olhos. Mesmo que tudo pareça escuro, há uma luz que não se apaga. Mesmo que ninguém compreenda sua dor, há um Deus que entende cada detalhe dela. E se a fé parecer pequena, lembre-se, a fé do tamanho de um grão de mostarda ainda move montanhas. Paulo chegou ao fim da vida com uma certeza. Vale a pena crer. Vale a pena continuar mesmo quando tudo em volta diz o contrário. E se você está ouvindo isso agora, é porque Deus quer te lembrar. Ainda há caminho, ainda há propósito, ainda há coroa. E assim, como Paulo encerrou sua jornada em oração, também encerramos a nossa, entregando tudo nas mãos do mesmo Deus que nunca falhou. E agora, como Paulo fez antes de fechar os olhos, quero te conduzir nessa oração. Fale com Deus como ele falou, com entrega, com verdade, com fé. Oração final. Senhor, chegamos ao fim desta jornada com o coração rendido diante de ti. Assim como Paulo, queremos aprender a te servir com constância e amor, a continuar firmes mesmo quando o caminho se torna estreito. Ensina-nos a reconhecer tua presença nas horas difíceis e a enxergar tua mão quando o silêncio parece dominar tudo. Obrigado, Deus, por não desistir de nós quando fraquejamos, por continuar nos chamando, mesmo quando nos afastamos. Assim como chamaste Paulo no meio do caminho, chama-nos de novo. Desperta o propósito que dorme, reacende a chama que o tempo tentou apagar. Dá-nos coragem para combater o bom combate, sabedoria para discernir o que realmente importa e fé para guardar o que nos confiaste. Que a nossa vida também seja uma carta viva, escrita não com palavras, mas com atitudes. Que cada gesto revele o Cristo que habita em nós. Senhor, queremos permanecer firmes, não porque somos fortes, mas porque o Teu Espírito nos sustenta. Que a fraqueza nos aproxime de Ti. Que as quedas não sejam fim, mas recomeço. E que a Tua graça continue sendo o chão onde aprendemos a andar. Abençoa, Pai, os que choram em silêncio, os que lutam batalhas invisíveis, os que oram sem ver resposta. Renova o ânimo, cura o que sangra, restaura o que se perdeu. Faz do nosso deserto um lugar de encontro contigo, que o exemplo de Paulo permaneça aceso em nossas escolhas, que o passado nos traga gratidão, o presente coragem e o futuro confiança. E quando o tempo da nossa partida chegar, que possamos dizer com o mesmo coração de Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Que essa seja a nossa canção final, não de derrota, mas de entrega, não de medo, mas de fé.
e quando cruzarmos a eternidade, possamos ouvir a tua voz dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém. Oração final. Senhor, chegamos ao fim desta jornada com o coração rendido diante de ti. Assim como Paulo, queremos te servir com constância, coragem e amor. Ensina-nos a reconhecer tua presença quando o silêncio pesa e a enxergar tua mão mesmo nas perdas que não entendemos. Obrigado, Deus, por não desistir de nós, por nos chamar quando desviamos o olhar, por reacender em nós o que o medo tentou apagar. Assim como chamaste Paulo no caminho de Damasco, chama-nos outra vez. Desperta o propósito, renova o fôlego, restaura o que se perdeu no meio da caminhada. Dá-nos a coragem de continuar lutando o bom combate, a sabedoria para discernir o que realmente tem valor e a fé para guardar o que nos confiaste até o fim. Que nossa vida também seja uma carta viva, onde cada ato revele o Cristo que habita em nós. Senhor, alcança agora quem te busca em lágrimas, quem se sente só, quem tenta recomeçar. Visita os corações cansados, os lares silenciosos, os sonhos que parecem ter morrido. Toca cada vida que te ouve neste momento e prova, mais uma vez, que a tua graça ainda é suficiente. Que o exemplo de Paulo permaneça aceso dentro de nós. A fé que insiste, o amor que perdoa, a esperança que não morre. E quando chegar o tempo da nossa partida, que possamos dizer com o mesmo coração dele: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Amém. A história de Paulo chega ao fim, mas o chamado que o transformou ecoa até hoje. Cada palavra que ele escreveu, cada lágrima, cada fé provada, foi semente plantada em corações como o seu. E agora essa semente está nas suas mãos. Se esta mensagem encontrou você em um tempo de dúvida, leve-a adiante. Alguém ao seu redor talvez precise da mesma esperança que hoje reacendeu em você. Nos comentários escreva: eu sigo pela fé. Não é apenas uma frase, é um testemunho vivo de quem escolheu continuar. Reviva esta jornada sempre que a fé vacilar. Que essa mesma presença te acompanhe, te levante e te conduza, até o dia em que você também possa dizer: guardei a fé. E se ainda não viu os primeiros capítulos, volte e reviva cada passo dessa jornada, da conversão à coroa. A história de Paulo se encerra, mas o legado da fé continua, agora em você. Fique com Deus.